Minha família me desconvidou do aniversário da minha mãe, disseram para eu não aparecer, então eu. A questão de ser o quieto da família é que ninguém te enxerga e até precisar de algo. Ou até você parar de aparecer. Meu nome é Ryan. Tenho 30 anos. Moro nos arredores de Seattle, numa casinha tranquila com janelas embaçadas e nenhuma expectativa. Toda manhã eu faço uma xícara de café, dirijo 10 minutos até o escritório e faço meu trabalho, aquele que minha família ainda acha que é consertar aparelhos ou apertar parafusos. Cofundei uma empresa de energia sustentável. Estamos indo muito bem. Mas meus pais, minha irmã, eles nunca perguntaram, nunca se importaram. Apenas presumiram que eu fazia algo braçal e vagamente decepcionante. E, honestamente, eu deixei. Porque não valia o esforço tentar corrigir quem já tinha decidido quem você é. Eu não falava com meus pais nem com minha irmã Jéssica há mais de 2 anos. Sem aniversários, sem feriados, sem como você está. Só silêncio. E sabe de uma coisa? Por um tempo, o silêncio até pareceu justo. Mas há 2 anos, decidi quebrar isso. Marquei uma viagem para casa no aniversário da minha mãe. Tirei folga do trabalho, limpei a agenda. Achei que talvez já tivesse passado tempo suficiente. Talvez eu pudesse aparecer mais cedo, ajudar com os preparativos, como costumava fazer. Sem drama, sem orgulho. Só família. Então liguei para casa. Meu pai atendeu no segundo toque. Vou chegar alguns dias antes este ano, eu disse. Me avisa se precisarem de algo. Silêncio. Um longo. Depois, a voz dele voltou, fria. Soava como se ele estivesse mastigando pregos. Ryan, talvez seja melhor não vir este ano. Achei que tinha ouvido errado. Como é? A Jéssica vai trazer o namorado. É alguém importante. Um gerente de boa família. Sabe se portar, fala como um profissional. E aí veio o golpe final. E seu trabalho, ou é difícil de explicar? Não pega bem. Juro que, por um segundo, esqueci como se respira. Você tá me desconvidando? Perguntei, atônito. Por que eu não fico bem ao lado do namorado da Jéssica? Ele não negou, não voltou atrás, só reforçou, se você insistir em vir, não me chame de pai. E assim, clique, desligou. Fiquei ali, na cozinha, segurando uma xícara de café já fria numa mão, e o peso daquela frase na outra. Se você insistir em vir, não me chame de pai. Aquelas palavras não vinham da raiva. Vinham da certeza. Como se ele esperasse há anos para dizê-las. Por um momento, pensei que tinha entendido errado. Que ele não quis dizer aquilo. Mas o tom era claro. Frio. Calculado. E ensaiado. Não chorei. Não gritei. Só fiquei ali, parado, lembrando. Lembrando que há 2 anos eu estava pagando, silenciosamente, as contas de eletricidade, água e internet dos meus pais. Todo mês. Sem atrasos. Sem perguntas. E então, uma nova voz dentro de mim sussurrou, se eu sou a vergonha da família, o que exatamente é a Jéssica? A coisa sobre traição é que ela raramente chega com fogos de artifício. Ela rasteja por conversas silenciosas e socos no estômago que não deixam marcas. E aquela ligação? Foi o meu soco no estômago. Mas o que veio depois foi clareza. Sentei à mesa da cozinha, ainda segurando o café feito antes da ligação. Agora estava frio. Não importava. O amargor não vinha da xícara. Abri o notebook e puxei o histórico bancário. Nem foi difícil achar. Todo mês, os mesmos 3 pagamentos saíam como um relógio, retirados automaticamente da conta da empresa como pequenos atos de lealdade que ninguém pediu e ninguém valorizou. Puget Sound Electric, contra cifrão 37,12. Glemery Water, contra cifrão 96,23. Cascade Net Internet, contra cifrão 42,11. Cada um com o endereço deles. Cada um pago sem falhar por mais de 2 anos. Somando mais de $9.800 em gentilezas esquecidas. E nenhuma vez, uma sequer, alguém ligou para dizer obrigado. Nenhuma mensagem. Nenhum cartão. Nenhum agente te agradece. Mas agora? Agora eu não era apresentável. Não era bom o suficiente para dividir uma refeição com eles porque Jéssica estava trazendo alguém importante. Algum gerente mediano com um perfil no LinkedIn de 6 dígitos e um rosto feito para filtros. E, pelo visto, ficar ao lado dele com minhas calças jeans e camisa de flanela seria demais para eles aguentarem. Cerrei os dentes enquanto rolava os registros. Cada linha parecia um tapa que eu nem sabia que já tinha levado. Lembrei claramente da primeira ligação, 2 anos atrás, depois que o último emprego do meu pai tinha ido por água abaixo e eles não estavam conseguindo pagar as contas.
Minha mãe me ligou, a voz tremendo. Querido, seu pai é orgulhoso demais para pedir, mas as contas estão apertadas. Você poderia ajudar? Só até passarmos o inverno. Aquele inverno virou 2 anos, e nunca mais tocaram no assunto. Exceto quando algo parava de funcionar ou quando a confirmação de pagamento não chegava a tempo. Então fiquei ali, com os dedos ainda no trackpad, encarando a verdade no histórico de transações. E então comecei a clicar. Cancelar pagamento automático. Remover método de pagamento. Desativar acesso à conta. Foi cirúrgico. Limpo. Silencioso. Não fiz por vingança. Nem mesmo por raiva. Fiz porque percebi, no momento que partiu minha alma, que eu nunca fiz parte da imagem de família que eles tentavam pintar. Eu era só a utilidade que fazia as luzes acenderem. Deixei o navegador aberto, olhando para o espaço vazio onde costumava aparecer o lembrete do próximo vencimento. E, pela primeira vez em meses, respirei um pouco mais fundo. Não ouvi nada deles por uma semana. Então, como um relógio, uma mensagem da minha mãe. Oi, querido. Espero que esteja bem. A conta da internet atrasou. Você pode resolver isso? Te amo. Me ama, mas não pediu desculpas pelo que disseram. Não disse, estamos com saudades. Só, resolve isso. Não respondi. 3 dias depois, uma mensagem de voz do meu pai. A companhia de energia ligou. Disseram que o pagamento não foi feito. O que está acontecendo? Me liga. Nada de oi, filho. Nada de não deveríamos ter dito aquilo. Só, conserta isso. Foi aí que caiu a ficha. Eles não me queriam no aniversário da minha mãe porque tinham medo que eu os envergonhasse. Mas ainda queriam que eu bancasse a festa. As velas, o bolo, as luzes. Só não a minha presença. E eu percebi então, e meu valor para eles acabava no ponto onde o meu dinheiro parava. Então coloquei o celular no silencioso, fechei o notebook e esperei. Não por caos. Não por um pedido de desculpas. Mas pela realidade os atingir do mesmo jeito que me atingiu. A coisa sobre uma queda de energia é que ela não acontece de uma vez. Ela falha aos poucos. As luzes piscam. A geladeira geme e depois silencia. O silêncio se instala como neblina. Começou logo após o pôr do sol, na noite do aniversário da minha mãe. Eu não estava lá. Mas não precisava estar. Erin, minha prima, a única da família que ainda falava comigo como se eu não fosse figurante não pago no filme da vida perfeita da Jéssica, me mandou mensagem por volta das 18h40. A energia acabou. A casa inteira ficou no escuro. A tia Leslie quase gritou. Sorri. Não por orgulho. Mas porque, pela primeira vez, a escuridão não era minha. Segundo a Erin, foi um caos cinematográfico. Eles tinham acabado de se sentar para jantar. Mesa posta. Tábua de frios. Velas. Faixa de feliz aniversário torta sobre a lareira. Jéssica e o namorado, Nathan, estavam à cabeceira. Ele de blazer. Ela com um sorriso falso e modesto. Minha mãe radiante, bancando a anfitriã, servindo vinho, agindo como se a filha tivesse levado realeza para casa. Então as luzes piscaram. Uma vez. 2. Sumiram. A princípio acharam que era o disjuntor. Meu pai levantou resmungando, deixa comigo, como se fosse eletricista. Mas quando abriu o quadro, não teve clique. Não teve conserto. Porque a conta não tinha sido paga. Porque eu não paguei. E foi aí que tudo começou a desmoronar. Tentaram ligar para a Puget Sound Electric. Depois de 15 minutos de espera, o atendente informou que a conta havia sido desativada. Quando meu pai perguntou o porquê, a resposta foi simples. A pessoa responsável pelos pagamentos removeu-se da conta. Bum. Não ouvi isso diretamente, mas Erin me atualizava do banheiro como uma correspondente de guerra em zona de conflito. A Jéssica perguntou se era uma queda de energia no bairro. O Nathan tá olhando em volta como se tivesse entrado numa sitcom de classe baixa. A tia Leslie sugeriu chamar o faz-tudo dela. Acho que ela não entende como funciona a eletricidade. Teu pai acabou de dizer, e não é piada, ele deve ter feito isso de propósito ou ponto. Quase engasguei com o chá. O mais louco? Ninguém parou para pensar, será que fizemos isso com ele? Ninguém perguntou, será que passamos dos limites? Será que reduzimos nosso filho a um rodapé vergonhoso da história? Não. Foram direto para, ele sabotou a gente. Porque é mais fácil culpar quem finalmente foi embora do que admitir que deram a ele todos os motivos para ir. 1 hora depois, Erin mandou mais uma. Internet caiu também.
Jéssica não consegue nem abrir o Google para procurar solução. A casa parece uma caverna. Estão comendo em silêncio. Chelsea quis. Jéssica tentou contornar. Isso acontece às vezes, o bairro é antigo. Ao que Nathan respondeu, com toda a sua arrogância condescendente. Onde eu moro, a gente recebe notificações antes de cortarem qualquer coisa. Temos geradores de reserva. Que tipo de circo quebrado você me trouxe? A noite desandou a partir daí. A geladeira parou de gelar. A música sumiu. As velas do bolo mal se mantinham acesas. E em meio a todo esse desconforto na penumbra, meus pais finalmente sentiram a versão da escuridão em que vivi por anos. Não a literal. A emocional. A que você está presente, mas não é desejado. A que você faz parte da família, nas contas, mas não nas fotos. Não falei nada naquela noite. Não mandei mensagem, não liguei. Apenas fiquei sentado no meu apartamento, comendo comida chinesa requentada e assistindo meu celular vibrar com uma justiça indireta. Porque às vezes, mais poderoso do que falar a verdade, é fazer com que eles sintam o que é quando você deixa de ser o apoio silencioso. A primeira mensagem veio na manhã seguinte. Não foi do meu pai. Não foi da Jéssica. Foi da minha mãe. Ela mandou um áudio, provavelmente porque não conseguia escrever o que queria sem soar ainda pior. A voz dela era suave, controlada, ensaiada. Ryan, querido, houve uma confusão com os serviços ontem à noite. Tudo parou durante a festa. Não sabíamos o quanto você vinha nos ajudando. Somos muito gratos, de verdade. Será que você poderia nos ajudar a resolver isso hoje? Gratos, agora que as taças de vinho tilintavam no escuro? Agora que o namorado da Jéssica teve uma amostra da realidade sem filtro deles? Mas o que mais me chamou a atenção não foi o pedido de desculpas, porque não houve nenhum. Não deveríamos ter dito aquilo para você. Nós erramos. Apenas houve uma confusão. Como se eu tivesse, sem querer, cancelado a dignidade deles no débito automático. 10 minutos depois, uma ligação do meu pai. Foi direto para a caixa postal. Ryan, você já fez seu ponto. Mas se quiser conversar como um adulto, me liga de volta. Adulto? Do homem que me disse para não chamá-lo de pai se eu insistisse em aparecer no jantar de aniversário? Não atendi. Também não bloqueei. Por que ignorar alguém dói mais quando ele vê seu nome aparecer na tela e você escolhe o silêncio? Ao meio-dia, já tinha recebido 4 mensagens da minha mãe, 2 do meu pai e, por fim, uma única mensagem da Jéssica. Curta, fria, como se estivesse me cobrando por trabalho emocional. Desculpa se o que o papai disse te chateou. Eu não tive nada a ver com isso. Mas agora as coisas estão bem difíceis aqui. O Nathan acha que nossa família é um desastre. Você pode nos ajudar com a questão dos serviços para a gente seguir em frente? Nenhum. Desculpa por não te defender. Nenhum. Desculpa por te deixar amarrado. Só. Você pode consertar isso? Como se eu fosse o zelador da tempestade que eles mesmos causaram. Fiquei olhando aquela mensagem por um tempo. Digitei várias respostas e apaguei todas. Mas algo em mim virou. Percebi que eu não queria vingança. Não queria ensinar uma lição. Eu queria a verdade dita. Uma vez. Sem raiva. Sem culpa. Apenas final. Então respondi com uma única mensagem. Vocês deixaram bem claro que eu envergonho vocês. Então vou facilitar. Não precisam mais se preocupar comigo aparecendo ou pagando suas contas. Nunca mais. Foi isso. Sem emoji. Sem ainda amo vocês. Sem talvez um dia. Apenas o fim da linha. Jéssica não respondeu. Nem minha mãe. Meu pai esperou 3 dias, então me mandou. Te demos tudo, e é assim que você retribui? Eu ri. Ri alto. Na minha cozinha. Eles me deram tudo. Me deram vergonha cada vez que voltei para casa. Me deram invisibilidade nas fotos de família. Me deram elogios forçados nas festas. Ryan faz alguma coisa com tecnologia, eu acho. Não. O que eles me deram foi permissão. Permissão para parar de carregar nas costas pessoas que só batem palma quando acham que isso as faz parecer boas. Então peguei essa permissão e fui embora com ela. Na manhã seguinte, atualizei todas as minhas contas, removi o endereço deles, revoguei acessos, bloqueei todo número que não estivesse salvo. Foi como fechar uma aba que ficou aberta por 10 anos a mais do que devia. E ficou quieto. Não solitário. Livre. A parte que eles nunca perguntaram, a parte pela qual nunca demonstraram nem curiosidade, era como cheguei aqui.
Como fui de o quieto da família para o homem que podia cortar a energia da casa deles com 3 cliques? Nunca perguntaram das noites em que eu comia miojo num apartamento dividido, sem aquecimento, escrevendo código sob 3 cobertores. Ou do dia em que apresentei meu primeiro protótipo numa garagem com quadro branco preso com fita adesiva. Ou de como esgotei todas as minhas economias, cada centavo, para pagar os custos legais da nossa primeira patente. Para eles, eu só fazia algo com computadores. Mas o que eu fazia? Eu construía algo do zero. Cofundei a Verda Energy Systems, uma empresa de tecnologia limpa focada em soluções acessíveis e modulares de energia eólica e solar para residências rurais. Não éramos uma startup unicórnio. Não éramos atraentes o suficiente para aparecer na capa da TechCrunch, mas éramos lucrativos, estáveis, e no terceiro ano, já estávamos expandindo para 5 estados. Enquanto a Jéssica atualizava a bio do Instagram toda vez que o cargo do namorado mudava, eu fechava contratos com escolas públicas para reformar os sistemas de aquecimento. Enquanto o pai suspirava dizendo que essa geração não quer trabalhar, eu gerenciava uma equipe de 35 engenheiros e empreiteiros. Mas nada disso importava. Por que eu não usava blazer? Por que eu não me gabava? Por que eu não encaixava na narrativa que eles queriam apresentar nos jantares? E então, eles simplesmente me apagaram. Uma vez, quando a Jéssica voltou da faculdade, nos cruzamos na entrada da garagem. Eu tinha acabado de voltar de uma visita a campo, com as botas sujas de barro, camisa amassada, cabelo bagunçado pelo vento. Ela me olhou para a caminhonete e perguntou: "Ainda fazendo aqueles negócios de encanamento?" Pisquei. Na verdade, instalações solares. E eletrificação rural. Ela sentiu como se eu tivesse dito carteiro e voltou para dentro. Mais tarde naquele mesmo ano, recebi uma ligação do meu pai. "Estamos com problema no aquecedor. Você pode dar uma olhada?" Não disse, "Sei que essa é sua área." Não disse, "Estamos orgulhosos do que você construiu." Só, vem consertar. Como se eu fosse o faz-tudo da família. Como se eu devesse a eles cada parafuso e fio só para continuar sendo visto. Mas mesmo assim, eu fui. Porque era assim que eu era. Passei 6 horas rastejando por aquele espaço apertado, refazendo fiação, trocando o capacitor, otimizando a eficiência para que a conta de luz deles caísse 15%. Jéssica nunca disse obrigado. Meu pai assentiu uma vez e voltou a assistir o jogo. Minha mãe me ofereceu sobras requentadas e me chamou de nosso garotinho prestativo. E a cereja do bolo, e naquele fim de semana, quando o namorado dela foi visitar a casa, Jéssica o apresentou para todo mundo e me apresentou como o cara que ajudou com o aquecedor. Não, meu irmão. Não engenheiro, não empresário. Apenas a ajuda. Deveria ter doído mais, mas, para ser sincero, só me deixou tudo mais claro. Foi naquele momento que parei de querer ser visto e comecei a aprender a desaparecer nos meus próprios termos. Então, quando finalmente me cortaram, quando disseram para eu não ir para casa, para não estragar a imagem, eu não surtei. Porque eu já tinha ido embora há tempos. Eles só perceberam quando a luz apagou. Não era para acontecer assim. Eu não tinha planejado vê-los de novo. Nem no mercado, nem no posto. Muito menos no único restaurante que eu gostava no meu bairro, aquele que achei que eles nunca se dariam o trabalho de conhecer. Mas a vida tem um senso de humor cruel. Foi cerca de um mês depois do desastre do aniversário. Eu estava jantando sozinho no Birindiri, um lugar aconchegante, mais sofisticado, numa parte tranquila da cidade. Luz baixa, mesas de madeira de verdade, nenhum influenciador de TikTok à vista. O meu tipo de lugar. Tinha acabado de sair de uma reunião com um empreiteiro local e decidi me presentear com uma taça de cabernet e pato assado. Tranquilo. E então eu ouvi a risada inconfundível. Jéssica. Olhei para cima e, claro, lá estava ela entrando com nossos pais. Sem Nathan, só eles. Ela vestida como se fosse a um baile. Meu pai com o blazer de sempre. Minha mãe de pérolas. Parecia que eu estava vendo uma reprise de um episódio de um seriado do qual fui cortado. No começo, eles não me viram. Foram levados até uma mesa do outro lado do salão, cheios de energia, cheios de pose. Foi aí que o nosso garçom, Caleb, um universitário com boa memória, chegou à mesa deles. Só para avisar, o irmão de vocês já está jantando conosco hoje. Quase engasguei com o vinho. Jéssica olhou confusa. Meu irmão? Sim, disse Caleb, sorrindo e apontando para mim. O Ryan vem aqui bastante. Ajudou os donos a mudar todo o sistema para energia solar no ano passado. E economizou milhares. Eu não planejei isso. Não armei nada. Não precisei. Jéssica se virou e me viu. Ficou paralisada. Meu pai parecia que tinha colocado uma granada acesa nas mãos dele.
Minha mãe sorriu aquele sorriso forçado de concurso de beleza e acenou como se fossemos velhos colegas se reencontrando numa reunião da faculdade. Eu não acenei de volta. Apenas assenti com a cabeça. Calmo. Controlado. O momento ficou no ar como estática antes da tempestade. Eventualmente, para surpresa de ninguém, meu pai se levantou e veio até mim. Ryan. Não esperava te ver aqui. O tom era forçado, casual, mas havia uma tensão ali. Como se ele quisesse parecer firme, mas tivesse esquecido como se faz isso. Coloquei meu copo sobre a mesa. Moro a 6 quarteirões daqui. Às vezes janto aqui. Ele se mexeu, desconfortável. Escuta, eu estava querendo entrar em contato. Inclinei um pouco a cabeça. Para pedir desculpas? Ele piscou. Bem, para conversar sobre tudo. Aquela coisa do aniversário. Não foi uma coisa. Você me disse para não te chamar de pai. Ele hesitou. Eu disse aquilo num momento de frustração. Mas você quis dizer. Ficamos ali em silêncio. O som do restaurante envolvia aquele constrangimento como se isolasse tudo ao redor. Sabe qual é a parte mais absurda? Se você tivesse apenas perguntado o que eu faço, talvez eu tivesse contado. Ele parecia genuinamente confuso. A Jéssica disse que você fazia algo com tecnologia. Algum trabalho tipo faz tudo. Sorri. Não com calor. Eu converto energia. Nossa empresa atua com infraestrutura solar em 5 estados. Eu construí isso do zero. Esse algo com tecnologia paga o teto de centenas de famílias. O rosto dele empalideceu. Você nunca nos contou isso. Vocês nunca perguntaram. Levantei-me, tirei algumas notas da carteira e deixei sobre a mesa. O jantar está pago. E é a última coisa que eu pago por vocês. Ele não me impediu quando passei pela mesa deles. Jéssica me olhou, olhos arregalados, maxilar tenso, sem saber se devia sentir raiva ou vergonha. Não disse nada. Nem precisava. Porque o silêncio entre nós era mais alto que qualquer palavra que ela pudesse dizer. Saí para o ar frio da noite, cabeça erguida, casaco aberto, e não havia um pingo de amargura em mim. Só paz. Porque agora eles sabiam. E, mais importante ainda, agora eram eles que não tinham certeza se eram bons o bastante para se sentar ao meu lado. Sabe qual foi a parte mais impressionante? Eu não me senti vitorioso naquela noite no restaurante. Não saí de lá com o peito estufado ou com uma trilha sonora de filme tocando ao fundo. Só me senti calmo, verdadeiro, como se algo pesado tivesse finalmente sido retirado das minhas costas, não arrancado com raiva, mas tirado com cuidado, como um casaco que eu não percebia estar usando há tempo demais. Cheguei em casa naquela noite, servi uma bebida e sentei na varanda, observando as luzes da cidade piscando ao longe. E, pela primeira vez, eu não me perguntei se algum deles me ligaria. Não olhei o celular. Não esperei um pedido de desculpas. Porque eu não precisava de um. Em algum ponto do caminho, eu parei de esperar que as pessoas se importassem. Parei de precisar ser convidado. Parei de aparecer por obrigação, culpou aquela esperança cansativa de que, dessa vez, seria diferente. Eu construí uma vida. Uma boa vida. Com um trabalho no qual eu acreditava, pessoas que me respeitam e um futuro do qual eu não queria fugir. E ninguém na minha família perguntou como. Nenhuma vez. Mas esse foi o erro deles. Por que aquela versão de mim que eles rejeitaram, o que não era bom o suficiente, nem polido, nem profissional? Foi justamente quem construiu tudo isso. Eles queriam alguém mais refinado, alguém de quem pudessem se gabar sem se sentirem ridículos. Mas eu não fui feito para jantares formais nem para posts cuidadosamente editados nas redes sociais. Fui feito para o trabalho duro, para o silêncio, para a consistência e a resiliência. E isso acabou sendo suficiente. Mais do que suficiente. Nunca mais falei com a Jéssica desde aquela noite. Sem mensagens. Sem ramos de oliveira. Soube que Nathan terminou com ela pouco tempo depois. Algo sobre a dinâmica familiar dela não ter caído bem. Engraçado como a verdade gruda, mesmo quando tentam esfregá-la para fora. Quanto aos meus pais, eles tentaram contato algumas vezes. Coisas superficiais. Meu pai me encaminhou uma foto de uma reforma que fez em casa. Minha mãe me mandou o link de um artigo que achou que eu gostaria. Nenhum deles mencionou o aniversário, o restaurante ou os anos de silêncio. E eu não respondi. Não por rancor. Apenas porque eu não precisava. Às vezes, o melhor encerramento é perceber que você não precisa mais se explicar para quem nunca escutou de verdade. Hoje em dia, minha vida é mais tranquila, mais simples.
Ainda toco minha empresa, ainda caminho até a loja com meu café na mão, ainda como sozinho às vezes, não porque ninguém me queira, mas porque, finalmente, eu gosto da minha própria companhia. E sabe de uma coisa? Isso também é suficiente. Porque depois de tudo, a rejeição, a traição, a humilhação, eu saí com uma coisa que eles nunca tiveram. Paz. Não aquela falsa, de foto para a rede social. Mas a real. Aquela que se conquista quando você para de correr atrás de quem só aplaude em segredo, e começa a aplaudir a si mesmo em voz alta.